Oi, pessoal, boa tarde. Boa Sejam tarde. bem-vindos. Oi, Ionara. Deu certo, né? Missão cumprida. O pessoal está entrando aqui. Bom, já são 16 horas em ponto. Eu penso que dá para a gente iniciar com a nossa live de hoje. Então, eu quero desejar boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui as lives da Tefago. A gente está trazendo algumas pessoas, alguns profissionais, para poder conversar sobre alguns temas importantes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é a pandemia da Covid-19. Então, eu quero convidar vocês para acompanhar as lives da Tefago. Quem conseguir acompanhar agora ao vivo, muito bom. Quem não conseguir, a live fica disponível nas nossas redes sociais, tá bom? Bom, o tema da nossa live de hoje é a saúde mental e atenção psicossocial na pandemia da Covid-19. Nós convidamos a doutora Ionara Rabelo, que é psicóloga da Secretaria de Saúde aqui de Goiânia e trabalha no Núcleo de Vigilância e Violências com experiência em emergências e desastres, para nos ajudar a pensar e trazer algumas reflexões sobre a maneira mais adequada de fazer as intervenções junto à comunidade nesse momento que exige técnica, né, Ionara? A gente precisa estar atento a algumas questões. Então, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. É um prazer estar conversando com vocês, com o pessoal da Aftago. Um beijo para um monte de colega e amiga, Analice, Cândido, todo mundo que está assistindo a gente agora. E obrigado pelo convite. Espero que eu possa ajudar a gente entender um pouquinho o que está acontecendo aqui nessa live. Tá bom. Bom, eu vou seguir com algumas perguntas e aí depois no final eu abro para ler os comentários e as contribuições das pessoas que estão assistindo a gente aqui, tá bom? Ionara, eu vi que tem 3 documentos que são um norte para esses primeiros cuidados psicológicos, né? O primeiro deles é um documento que se chama Proteção da Saúde Mental em Situações de Epidemia. O outro que é um guia para trabalhadores de campo, que se chama Os Primeiros Cuidados Psicológicos. E o terceiro é como lidar com os aspectos psicossociais e de saúde mental referente ao surto de Covid-19. Por que é importante, de onde que vem primeiro esses documentos e por que é importante estar embasado por eles para poder realizar alguma intervenção? Certo. Esses documentos vêm tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do IASC, que é um grupo interagências que trabalha com mais de 40 agências humanitárias com atenção psicossocial e saúde mental em situações humanitárias. Então, até então, muita gente da área que ia para situações de desastres, como Brumadinho, Mariana, terremotos, tsunamis, desculpa, Brumadinho, Mariana, crimes, não desastres. Desculpa por ter utilizado a palavra incorreta. Então, nesse sentido, esses grupos, quando estão em situações humanitárias, eles foram desenvolvendo um conhecimento mesmo sobre como que a gente deve atuar. Então, tanto a Organização Mundial de Saúde, a OPAS e IASC são referências para nós que já atuamos nessa área, com todas essas literaturas que você citou, porque é totalmente diferente do que a gente entende como psicologia. E a gente vê muita gente da área da psicologia clínica se colocando à disposição para atuar. Então, se quer atuar, a primeira coisa é estudar. Essas 3 referências são fundamentais para a gente cuidar das pessoas durante essa pandemia. E elas estão disponíveis na internet, pelo menos o IASP eu achei ele na internet, né? Para fazer Os download. três estão. Os três estão. Esse da OPAS, que ele já é um pouco mais antigo, né? Que é específico para a pandemia. O do IASC tem esse, que é a Diretrizes para Atenção Psicossocial e Saúde Mental. É um geral, existe um grande, e agora eles fizeram notas breves, que está em português, já foi traduzido rapidamente. E o Primeiros Cuidados Psicológicos já foi traduzido há algum tempo, ou é um guia para trabalhadores de campo, que isso não é só para psicólogo, é importante ressaltar. Mas psicólogos sabem fazer muito bem o que está escrito lá e eles podem capacitar demais profissionais. Então, vamos imaginar que você é uma psicóloga que está no interior e todo mundo começa demandando porque
Muitas pessoas estão começando já a ter crises nervosas quando chegam na unidade de saúde e você era psicóloga clínica que tinha na cidade e te movem para emergência. Você pode capacitar colegas que sejam da enfermagem, técnicos de enfermagem, o guarda, para que ele faça um pequeno manejo, que é esse manejo de uma situação de crise intensa e fazer esse manejo para que essa pessoa consiga ser acalmada e ser ajudada. Primeiros cuidados psicológicos, eu não gosto do termo porque fica confundindo como se só psicólogo pudesse fazer isso. Porque no desastre, ele é algo ampliado e vocês estão vendo, essa pandemia está atingindo todo mundo. Então a gente precisa triar para o atendimento psicológico as pessoas que têm um grau de complexidade maior que precisam do nosso manejo. Mas grande parte da população precisa de um manejo que seja no momento em que tiver um estresse agudo, no momento em que tiver uma notícia de morte, né? Então, pessoas leigas são treinadas com primeiros cuidados psicológicos. Tá certo. E o pessoal já está pedindo para você compartilhar o material com ele. Você vai dar um jeito de pôr isso aí. Leonara, é muito comum nesse momento as pessoas ficarem mais estressadas. Quais são as reações mais comuns assim das pessoas? Você começou a falar um pouquinho desse nível de ansiedade, mas o que caracteriza nesse momento as reações dessas pessoas? Então, um desses materiais que você colocou, que é o da OMS, ele já lista os principais sentimentos. Podem ter, e vocês já vão saber, que muitos estão atendendo, muitos estão sem sentido nesse momento, né? A primeira coisa é ter sentimentos intensos. Então, tudo aquilo que até então a gente tinha com um certo equilíbrio, agora já ficou muito, a gradação é maior. Então, o medo. Se você está atuando, a culpa o medo de contaminar com quem você convive, a culpa de talvez estar contaminando ou de não estar fazendo corretamente, para quem está trabalhando na saúde, uma sobrecarga, para quem está dentro de casa, uma ansiedade, alterações de sono. Se for crianças, né, alterações de comportamento, como comportamento regredido, mais irritado. A mesma coisa entre nós adultos, a depender da condição, se já está no isolamento há muito tempo, a irritação, a baixa tolerância a pequenas coisas, sentimentos exacerbados de tristeza, de angústia. Então, todas essas são reações normais. E isso é o que a gente trabalha, que a OMS traz, que é importante nesse momento. A gente não psiquiatrizar ou psicologizar um sofrimento que é normal diante de uma pandemia que tirou todos nós do eixo. Então é normal eu, por exemplo, ir trabalhar e sentir naquele dia uma taquicardia já, uma sudorese, porque eu vou estar entrando num local que é enfermaria para pessoas com Covid. E eu respiro, faço algumas técnicas de relaxamento, sei que isso foi um aumento de ansiedade naquele momento, me controlo e vou trabalhar. Então, são reações normais. Então, todos esses sentimentos exacerbados podem vir, eu posso não ter citado vários, mas todos eles são listados já nessa publicação que você nomeou, tá? É por isso que é importante também não fazer nenhum diagnóstico nesse momento, né? Que as pessoas estão. Isso. E até a gente estava conversando, né? Porque desse estresse, né, que surge, porque as pessoas, principalmente no senso comum, as pessoas vão utilizar assim, eu estou muito estressado, estou nervoso, e aí uma outra pessoa vai no psicólogo, pode ser estresse pós-traumático, e a gente não trabalha, quem é da área de desastre, estuda, sabe que a gente não trabalha com essa categoria neste momento. Então, nesse momento, são todos esses sentimentos e sensações que são alterações esperadas, porque somos seres humanos, a gente tem todo o direito de nos impactar, de chorar, de sentir tristeza, de elaborar essas questões, e a gente vai tendo tempo entre nós e tem estratégias para isso. Mas jamais dizer que isso já é um trauma, já é um estresse pós-traumático. Para isso, tem condições claras também, que após passar a pandemia, após tudo isso que a gente está vivendo, passa-se algumas semanas, aí a gente vai ver o impacto no dia a dia, na rotina, e aí alterações que sejam contínuas, aí sim a gente pode começar a ver. Mas o que a gente está sempre com essas publicações quanto mais atenção psicossocial, estratégias de enfrentamento a gente desenvolver nesse momento, menor vai ser o impacto a longo prazo.
Então, não é só falar que é normal e deixar a gente enlouquecendo sozinho. Falar que é normal e desenvolvermos estratégias de enfrentamento para reequilibrar gradativamente, para que a gente consiga, ao final dessa pandemia, ter condições de reequilíbrio, de uma saúde mental adequada. E tem se falado nesse momento muito sobre as medidas de biossegurança. O que são as medidas de Uhum. biossegurança? Bom, as publicações do Ministério da Saúde, eu recomendo que vocês leiam, ou da Organização Mundial da Saúde, nos sites da WHO, todas já vão trazendo, e eles têm os últimos artigos também sobre isso. E uma coisa de pandemia é essa: no momento que você está fazendo, você tem que parar e estudar. Então é o seguinte, quando a gente fala de medidas de biossegurança, a gente está falando de 3 eixos. Quem é da enfermagem, da medicina, pode ser até que eu esteja falando alguma coisa incorreta, eu peço desculpas, mas foi dessas leituras para eu tentar entender e trabalhar com os trabalhadores, né? Os 3 eixos que poderia traduzir assim: engenharia, procedimento e a proteção individual. O que isso quer dizer? Engenharia é a que mais nos protege. Em termos de o distanciamento social, a gente já está fazendo. Mas se a gente está numa unidade de saúde, a engenharia diz respeito à distância de 2 metros entre a pessoa que chega e a recepção. Então, se você é psicóloga e vai ter uma recepcionista e você vai voltar a atender, a primeira engenharia que você vai fazer seria de a pessoa chegar, não se aproxima mais do balcão, você coloca cadeiras ou uma faixa para que tenha 2 metros entre a recepcionista e a pessoa que chega. Segundo, procedimento. Você muda. Então, eu dei um exemplo. Nas unidades de saúde, pode ser o que a gente chama de fast track, o caminho rápido. Então, quem é pessoa com síndrome respiratória tem que entrar por uma recepção e ir para uma ala isolada. Quem não é sintoma respiratório vai por outra. Então, isso tudo, os hospitais já não tem mais acompanhamento, já está definido quais são as alas. Então, engenharia, tudo que a gente modifica para que a gente tenha segurança em cada vez mais termos espaços reservados para uma doença altamente contagiosa. Alguns locais a gente chama de área quente, é onde ficam os confirmados, a área de médio risco, onde fica aqueles ainda que estão suspeitos. Então, tudo isso depende do hospital ou unidade de saúde. Mas são esses espaços onde a gente faz a definição do espaço. O segundo é de procedimento. Procedimento é como é que você vai cuidar com ações que são de processo de trabalho. Por exemplo, vocês na clínica individual vão sempre ligar e informar as pessoas se elas estiverem com sinais e sintomas gripais, não é para ir no atendimento. Então, esse é um procedimento. E ao chegar, tem que ter o álcool gel, tem que pedir para que ela higienize as mãos, se tocou na fechadura, né? E depois de higienizada, ela precisa receber uma máscara e você também vai estar com a máscara e vai se deslocar para o atendimento com a máscara. Isso é procedimento. Nas unidades de saúde são procedimentos, por exemplo, os hospitais, a gente tem já eliminou ao máximo as visitas, ou quase não tem. Só pessoas com muita vulnerabilidade, ou crianças ou idosos, têm um direito a um acompanhante. Ao entrar e a sair, em cada espaço, tem que saber como é que ele vai se paramentar para ficar lá dentro. Para nós, trabalhadores de saúde, as nossas paramentações, tudo que a gente precisa saber. Isso é procedimento. E o terceiro nível de proteção, desculpa, eu esqueci de um de engenharia, alguns de vocês têm clínica ou trabalham em clínicas médicas, né, em que há uma blindagem de vidro ou aquele material, que eu não vou lembrar o nome, que eu não sou engenheira, mas aquele material transparente que fica na frente dos recepcionistas, das recepcionistas, né. Aquela também é uma medida de proteção coletiva, de engenharia, que pode ser feita para proteger trabalhadores e as pessoas que chegam. Então, eu falei dos 2 primeiros níveis, engenharia e procedimento. O terceiro nível é a proteção individual. A individual diz respeito ao meu controle das mãos, não sei se vocês estão vendo, meu cabelo está preso, eu estou sem brinco, eu não tenho nada nas minhas mãos, então tudo isso é já para eu não ter acrílico. Obrigada, Stephanie, alguém escreveu acrílico, é isso, esse material aí. A roupa é uma roupa que é fácil de lavar, meus sapatos têm que ser fechados e a todo momento eu vou me deslocar para trabalhar assim. Então, se você não é da saúde, é da área clínica, área do SUAS, área escolar e precisa fazer alguma coisa, você precisa seguir tais regras também para cuidar de você. Então, começa pelo comportamental,
Passa também pelo distanciamento, eu não posso me aproximar mais das pessoas, nem cumprimentar, abraçar e beijar, não posso fazer isso com o meu cliente. E aí também as medidas de segurança. Se eu estou num local onde não tem pessoas com sinais e sintomas respiratórios, vai ser só a máscara. E aí o que está sendo indicado é que as pessoas utilizem essa mesma. Ao colocar a máscara, tem que ter o procedimento de sempre higienizar as mãos antes, colocou a máscara, fixou na área do nariz, não toca no rosto. Então, se você usar óculos e está embaçando, já tem dicas de como que você vai fazer para não embaçar. Você pode passar um detergente ou um sabonete e depois limpar com papel, limpar e aí não vai subir, porque não pode, ou você tem que colocar um esparadrapo aqui. Você vai ficar com essa máscara até o momento que ela ficar úmida, e se ficar úmida, troca. Há para nós máscara cirúrgica. Se você vai usar a sua de tecido, sempre mantenha mais de uma, três ou quatro por período, porque se você precisar beber água, alguma coisa, ao retirar, lava as mãos e bebe água, faz o que for preciso e coloca novamente. Evitando aqueles momentos do cafezinho que você vai ficar junto de outra colega, se aproximar muito. Então, isso tudo você vai ter que fazer. Então, se oriente. Biossegurança é tudo que vocês vão fazer para se proteger, proteger seus familiares, seus pacientes, sabendo que são esses 3 níveis. E jamais pensar que é assim, eu vou fazer tudo e não vou me contaminar. A gente está fazendo tudo para não nos contaminarmos ao mesmo tempo, porque a possibilidade, na verdade, é que grande parte de nós vamos nos contaminar porque a gente não tem imunidade a esse vírus. Então, a biossegurança é para nos protegermos. Agora, se você é uma psicóloga ou um psicólogo já de idoso ou idosa, mais de 60, se você tem comorbidades, então já a orientação é não voltar ao trabalho, à clínica presencial, mantenha, se for possível, esse distanciamento. Se você é de uma área essencial, pegue o laudo, o atestado, não se apresente para trabalhar, porque aí sim o risco de contágio, ter algum agravamento é maior. Então a gente precisa cuidar de todo mundo. Então eu já sou mais velho, mas ainda não cheguei a 60, não temos comorbidades jovens, imprescindível a gente seguir as medidas de biossegurança, porque nós precisamos ficar na linha de frente para cuidar de todo mundo. E agora eu tenho visto que tem crescido a fiscalização para o uso de máscaras, né? Tem ficado cada vez mais intensa, né? Agora mesmo ir no supermercado, padaria, os estabelecimentos estão barrando as pessoas de entrar se não estiverem usando máscara. Isso é muito importante nesse momento, não é? Muito, porque assim, na verdade, a Organização Mundial de Saúde demorou muito para falar sobre isso, porque não temos uma comprovação científica do impacto, ou pelo menos, se foi publicado essa semana, eu peço desculpas por não ter lido, mas eu vou tentar, e se alguém puder já encaminhar o link, a gente vai estudar esse final de semana. Não tem o quanto essa medida é efetiva para evitar o contágio. A máscara e o uso da máscara é para evitar, se você tiver assintomático, ou mesmo se você tiver assintomático, quer dizer, você não está sentindo nada. Ou mesmo se você estiver sentindo e precisar se deslocar para ir numa farmácia comprar alguma coisa, com a máscara, você está impedindo que gotículas ou aerossóis sejam disseminadas no ambiente. Então, na verdade, o uso da máscara é um uso de solidariedade para que você, grande parte, você não contamine o outro. Então, se todos nós estamos usando, a gente está retendo as gotículas e os aerossóis. Então, muita gente pensa na máscara enquanto biossegurança para eu me proteger. Não é, muito mais para você cuidar do outro. E para se proteger é lavar as mãos e o afastamento. Então, mais de 2 metros, lavar as mãos, não tocar no rosto, higienizar da forma correta. Ao chegar em casa, ter a água sanitária com água que você vai borrifar, deixar seu sapato lá de fora. Biossegurança é todas essas medidas de controle. E a máscara é um ato de solidariedade para quem não é profissional da saúde, mas que está da saúde, quando eu estou falando, é que esteja em serviços de saúde, mas é um ato de solidariedade para todos os outros que estão indo trabalhar e precisam ir trabalhar e coloca para que não contamine as outras pessoas ao mesmo tempo. É isso. É que isso está dentro da pirâmide de Yasti, que fala sobre alguns níveis algumas estratégias, né, de prevenção. E me fala um pouquinho dessa pirâmide de Yasti. Porque eu falo de estratégias para realizar intervenções, né?
Isso. A pirâmide do IASC é uma pirâmide pensada para níveis de atenção psicossocial e saúde mental num país. Então, assim, onde a gente oferta atenção psicossocial? O tempo todo. Então, por exemplo, se você é psicóloga e psicólogo, você vai ofertar atenção psicossocial quando você garante compartilhamento de informações seguras, que você compartilhe, por exemplo, para mim seria essencial agora, porque muitos dos psicólogos já falaram sobre saúde mental, sobre dicas para estar no isolamento, manter sua saúde mental, isso tudo muita gente já fez. Mas poucas pessoas estão falando da biossegurança, ou, por exemplo, usar as máscaras, como um ato de pensar no outro. Então, assim, ó, na base da pirâmide, que é assim que a gente cuida da maior parte das pessoas com informações seguras, falar sobre biossegurança e linkando isso com solidariedade seria imprescindível, porque o que a gente está vendo agora já é um momento de piora da saúde mental de pessoas suspeitas ou positivas ou de profissionais de saúde, porque a gente está sofrendo discriminação. Então, já tem colegas que foram, eu não sei se vocês já viram, teve coveiros ou colegas da saúde que já foi pedido para que eles saiam de casa. Pessoas que são suspeitas ou confirmadas, tem familiares que abandonam e ninguém mais quer chegar perto. Então, ao invés de que, quando uma pessoa é suspeita ou confirmada, se ela não está no serviço de saúde, né, ela não precisa, e grande parte de nós não vai precisar, a gente vai ficar em casa, a gente precisa de solidariedade, a gente precisa de cuidados, a gente precisa que alguém ligue e pergunte, você precisa que alguém faça compras para vocês? Então, talvez na base do IASC agora, seria um convite para que a maior parte dos profissionais trabalhasse com cuidado em como a gente cuida daquelas pessoas que estão se contaminando ou trabalhando com toda a cadeia de cuidado, e infelizmente na cadeia de cuidado, se houver morte, no caso de mortes. Então, assim, isso é muito sofrido, porque grande parte das pessoas entendem que não é para se contaminar de jeito nenhum, e o medo fez com que a gente tivesse horror a essas pessoas. Então não é isso. Então, a base da pirâmide é essa. No segundo nível, né, de cuidado, seria o nível de cuidado em que a gente tem um monte de profissionais da saúde sendo treinados por nós da psicologia, por exemplo, para primeiros cuidados psicológicos, atenção às pessoas que estão com alterações já de sono, insônia, atenção às pessoas que estão dizendo que estão sobrecarregadas, em que a gente estimule colegas ou equipes ou escolas a ter um cuidado explicando o que é a pandemia, como é que a gente melhora, fazendo os cuidados em equipe, como é que a gente estimula, por exemplo, o que o pessoal que era de RH já fazia, que era esse cuidado em equipe, em que uma equipe, um olha para o outro e cuida do outro. Então, isso tudo é importante. Na linha do meio, são todos os cuidados em que a gente coloca vários atores, principalmente profissionais da saúde, que não são só psicólogos, para ouvir e para dar uma atenção especial para evitar que esse caso se agrave. O agravar, que seria a ponta da pirâmide, é para nós psicólogos e psiquiatras. O agravar são as pessoas que, com todos esses cuidados que a gente foi fazendo para diminuir a ansiedade e o estresse, mesmo com tudo isso, essa pessoa já tinha uma vulnerabilidade anterior, ou tem uma vulnerabilidade nesse momento, ou além de se contaminar, já perdeu pessoas da família e tinha um luto que ela já não tinha conseguido elaborar e agora ela tem um outro, e aí o humor deprimiu por mais de 2 semanas, uma tristeza profunda, começa a ideação suicida. Essa é a pessoa para ir para a gente na ponta da pirâmide, e o meio da pirâmide tem que saber isso para fazer a triagem e puxar esses casos. Então, a pirâmide do IASC é isso, uma linha de cuidado, que tem tudo explicado lá, em que a gente vai cuidando nos vários níveis, imaginando que os casos mais graves e complexos ficam com a gente, como psicólogos na área clínica ou hospitalar, mas grande parte da população se beneficia do nosso conhecimento, e quanto mais a gente compartilhar ele com informações seguras, com orientações com relação aos cuidados de saúde mental, com orientações com relação a como a sociedade precisa se cuidar de forma solidária, a gente diminui o sofrimento das pessoas. Certo. Até tem algumas pessoas perguntando aqui como lidar com a depressão nesse momento. O que dentro desses cuidados, desses primeiros cuidados psicológicos, que não é só os psicólogos que fazem, né, como você bem colocou, o que é certo, o que é errado fazer? Você falou um pouquinho assim das pessoas que a gente precisa
privilegiar, né, um grupo que merece uma atenção especial, mas nesse manejo, na conversa com essas pessoas, o que é certo e o que é errado, o que pode falar, o Tá, que não pode. tá. Você fez duas perguntas, Thiago. A primeira foi da colega perguntando como lidar com a depressão, e a segunda, o que falaram, o que não falaram no PCP, que é primeiros cuidados. Como lidar com a depressão? Depende. Se já era um caso que você atendia, eu diria que você tem que monitorar o risco de agudização e de tentativa e ideação suicida muito mais frequentemente. Se você está atendendo online, fazer isso, já se preparar para alguma agudização, se você já tem os telefones de contato desses familiares, explicar que você precisa ter, se o risco subir, você precisa quebrar o sigilo para ajudar essa pessoa, e oriento que vocês já peguem a nota técnica do Conselho de Psicologia sobre situações de comportamento suicida, que nessa nota orienta. Então, se você já tem um caso, aumenta o cuidado com esse caso, porque ele pode vir a agudizar. Se você não tem esse caso, mas você começou a atender uma pessoa que está alegando tristeza, choro fácil, isso não é depressão. Se só surgiu agora e está conectado com tudo que está acontecendo, cai naquilo que eu falei que são reações normais. Agora, essa tristeza, esse choro fácil, de família, cada vez eu me isolo mais, isso começa a impedir que eu faço as minhas tarefas, então isso já tem mais de 2 semanas, pode ser então uma depressão que esteja realmente surgindo, e aí sim eu vou para o atendimento clínico e vou encaminhar para o atendimento psiquiátrico. Eu acho que da depressão deu, né? Sim. Agora, o que dizer se for PCP, o que fazer e o que não fazer? Primeiros cuidados psicológicos, tem uma live que eu tá me ouvindo? Agora sim, deu Ah, só tá. uma travadinha, eu confesso. Então tá. Então não sei se a Aftago pode, porque é de uma instituição pública, né, que é da Universidade Federal de Goiás, existe a aula específica sobre primeiros cuidados psicológicos, foi gravada há 2 ou 3 semanas. Então lá você vai ter tudo, mas o manual ele é bem elucidativo, tem 4 princípios do PCP, né? Mas do que dizer e o que não dizer, ele é um cuidado não invasivo, ele é um cuidado em que você não vai mentir para a pessoa sobre o que você não pode fazer. Ele é um cuidado em que você se dispõe a ouvi-la e tentar, junto com ela, resolver. É um cuidado que você precisa ter muita informação sobre serviços, onde buscar, porque eu acho que alguma pessoa falou assim já sobre desemprego. Como é que eu vou cuidar do sofrimento de uma pessoa que está desempregado sem saber quais os programas que o governo já liberou para o auxílio-desemprego, sem saber o que o Sistema S, SESC, Senac estão oferecendo de curso gratuito para essa pessoa tentar reaver que forma que ela pode ser empregada, tentar ver que se ela foi desempregada, se ela foi demitida em circunstâncias que não são ideais, ela precisa de um defensor público que a defenda junto à situação trabalhista ou ao sindicato. Então, o PCP pede que você se oriente, tenha informações seguras para você ajudar a pessoa. Então, ele não é um cuidado sobre o sentido da vida, essas questões, ele é um cuidado específico para que a gente faça um apoio para aquela pessoa ter aquilo que ela mais precisa naquele momento. Acho que é isso, Thiago. Certo. E também é importante ter um cuidado com o lugar, reservar um espaço adequado para poder conversar com essa pessoa, né? Então, se você é uma psicóloga que vai capacitar pessoas para fazer isso, então vamos imaginar que você está capacitando a polícia militar, corpo de bombeiros, os técnicos de enfermagem. Então, sempre a primeira coisa é observar. E PCP é uma coisa importante que é assim, ó, você observa aquela pessoa que está querendo estressar já, e você, PCP é primeiros cuidados psicológicos, joga no Google, primeiros cuidados psicológicos, tem guia para trabalhadores de campo, tem essa, é uma apostila, facinha.
E aí, se você tá capacitando pessoas, o observar já assim, você olhar aquela pessoa que tá ou tão quieta e aterrorizada que ela não fala com ninguém, ou já se agitando muito. Então, ensinar a pessoa a observar aquele comportamento e ir até ela. Ao ir, você tem que ir seguro, um local seguro em desastre. A gente fala que às vezes a gente está na área quente, retirando pessoas de uma situação de muito risco à vida, e você precisa encontrar um local seguro. Aqui, nesse caso, seria um local seguro para você conversar com ela um pouquinho. Então, se é um guarda que está na porta de uma unidade de saúde, que as pessoas começaram a quebrar o vidro de raiva porque aconteceu alguma coisa, um lugar seguro seria esse guarda tentar conversar com a pessoa e pedir: vamos conversar ali para eu ver o que eu posso te ajudar, e se afasta do vidro. Entendeu? Então, em cada situação é uma coisa assim. Eu tenho visto que a mídia ela tem alimentado e tem prestado muita informação nesse momento. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter de se alimentar demasiadamente, né? De ficar assistindo muito aquilo que é dito no noticiário sobre a pandemia. A Organização Mundial de Saúde, num desses textos que você falou, ela já orienta que as pessoas têm que evitar esse bombardeamento de notícias, tanto as notícias que são verídicas da mídia, quanto as notícias falsas ou exageradas que vêm pelo WhatsApp. Então, se você tem pacientes que estão com nível de ansiedade muito alto, você vai ter que trabalhar com ele, que o primeiro movimento é de restringir o acesso a essas informações, pedir que ele ou ela escolha um canal ou uma fonte segura, e talvez você vai ter que buscar junto com essa pessoa. Aí ela quer saber de números, então a gente vai acessar o boletim epidemiológico que o Estado solta. Ela quer saber de o que está acontecendo no tratamento, vamos acessar a Organização Mundial da Saúde ou o Ministério da Saúde. Então, tanto você pode ensinar a pessoa a buscar informação segura nesses sites, e lá tem informações para a população sobre como se proteger, ou dizer que ela escolha um jornal. Se ela escolher um jornal, pede para ela avaliar o quanto esse jornal é muito sensacionalista ou não. Se é um jornal que fica falando só das mortes, e aí você vai ter que selecionar com a pessoa. Quando eu trabalhei por 2 vezes com pessoas da guerra na Síria, já tinha muito WhatsApp. Então, os sobreviventes e os refugiados, no WhatsApp, eles compartilhavam imagens. E isso aumentava muito a imagem de pessoas assim, acabou de ter um bombardeio, pessoas mortas, né? E essas imagens rodavam. E isso subia o estado de alerta e de sofrimento psíquico das pessoas demais. Então, assim, filtrar isso, pedir para não mostrar para as crianças, filtrar o número de imagens e o que a criança está vendo, conversar sobre a pandemia, mas de um jeito apropriado para a idade da criança. Então, restringir para que você se reequilibre, e com isso você reequilibrar as pessoas que estão à sua volta. Então, se tem pacientes que vocês estão acompanhando, comece a colocar isso como uma estratégia importante, porque dos estudos das pandemias anteriores, também a gente descobriu que uma das coisas que mais subiu um critério de proteção para a saúde mental após a pandemia foi que quanto mais as pessoas cuidavam uma das outras, eram solidárias, pensavam em fazer alguma coisa pelo bem do próximo, quanto mais a gente ativa essa área, melhor essas pessoas se sentem ao fim da pandemia. É quase como se a gente perguntasse para os nossos pacientes ou familiares, como é que você se imagina quando tudo passar? Com uma pessoa que ficou aterrorizada, congelada, que ficava compartilhando notícia o tempo todo, ou alguém que foi tentando se acalmar e acalmar os outros. Só isso você já percebe que você está ativando dos fatores de proteção, que é a pessoa se importar com o outro, se importar com o que está acontecendo com o outro. E coisas mínimas, se eu não esparramar notícia, eu já estou cuidando das outras pessoas, e reforçar isso é importantíssimo. Eu estava assistindo a sua teleaula, onde você falava um pouquinho sobre esses primeiros cuidados psicológicos, e eu achei interessante que no final você falou sobre algumas estratégias de enfrentamento positiva, Hum. estratégias de enfrentamento positivo. E aí você Uhum. fez uma analogia, assim, que a gente precisa de prescrições psicológicas, né? É quase como tomar um remedinho. Então, você já falou um pouco disso aí na sua fala durante essas perguntas, mas para a gente fechar, antes de eu passar para a atenção que as pessoas estão colocando aqui, que prescrições psicológicas são essas?
Ah, tá. É o seguinte, quando a gente está chega, começa a atender aquele sofrimento grande da pessoa, e que eu acho que é o que está acontecendo agora na pandemia, pessoas que já sentem que não estão aguentando, você vai ativando as estratégias de enfrentamento que ela já utilizou antes. Então a gente tem que perguntar: o que que você usava antes para relaxar, que te acalmava, que te fazia sentir bem? Então sempre é perguntar o que ela fazia antes. Aí ela vai falar assim: ah, eu gostava de sair com minhas amigas, agora eu não posso. Ah, eu gostava de sair para jogar bola e agora eu não posso. Aí você pergunta: o que você consegue adaptar? Ou vamos pensar em outras coisas que você até esqueceu que te ajudariam. Cada pessoa tem um repertório de coisas que podem ajudar. E aí você vai ativar esse repertório e prescrever como se fosse pílula. Porque no ciclo do adoecimento, o que a gente vê é a pessoa vai se isolando, vai ficando triste, vai ficando irritado, tenta usar mais bebida alcoólica, e a bebida alcoólica não é um fator protetivo, ele é um fator de risco, e aí ela vai piorando a saúde mental dela. E aí ela fica esperando assim: não, eu vou fazer uma aula, eu vou ligar a internet, fazer uma aula online de meditação, de yoga, vou aprender a fazer isso. Ah, não, mas eu preciso estar melhor para fazer isso. Então, ativar, que é isso que o Thiago lembrou bem, é você insistir com a pessoa que você não pode esperar a pessoa se sentir melhor para fazer. Ela vai ter que fazer hoje. Então, nem que seja 2 minutos, ela vai fazer 2 exercícios respiratórios e tentar não pensar em nada. Hoje fez isso? Fez. Amanhã vai fazer 2 exercícios e tentar aprender algo novo da internet. Amanhã vai fazer. Então, é quase um escalonamento de estratégias de enfrentamento do estresse ou de qualquer coisa, em que você insiste com a pessoa e você vai monitorando, e nesse monitoramento você vai tentando criar outras estratégias. Tem coisas interessantes que aí as pessoas já vão levantando: ah, eu tô fazendo comida que eu nunca fiz antes, eu aprendi a fazer tal coisa, ah, eu encontrei um curso online, ah, eu comecei a reorganizar uma prateleira que eu não tinha. Então são coisas pequenas e às vezes as pessoas te dão dicas de outra coisa que elas não faziam e que agora ela descobriu que é possível fazer. Então é ir para os detalhes de coisas pequenas que a gente não prestava atenção, que podem nos ajudar a romper esse ciclo de muitos sentimentos intensos. Então, os sentimentos são intensos, quebramos ele como? Eu vou dar um exemplo que a gente não tinha percebido. A gente está muito sobrecarregada a secretaria, trabalhando de 12 a 15 horas, né? E a gente não estava comendo, e das estratégias de enfrentamento é dormir bem, se alimentar, encontrar coisas que te relaxem, e a gente não estava nem comendo, né? E o sono já começou a alterar um pouquinho, a gente descobriu uma estratégia para dormir que depois eu conto também. E aí a gente não estava comendo, e aí a gente começou uma a cobrar da outra, que a gente ia pedir a comida e ia sentar para comer. Então a gente senta a distância de 2 metros, e a gente sentava comendo e nem prestava atenção na comida, e já ia falando da reunião e da próxima, que a gente vai pegar o carro para ir para tal lugar. E a gente não estava descansando. Aí a gente aprendeu assim: ó, a gente vai parar e respirar. Respira. A gente vai começar a comer, a gente vai falar só de comida hoje. A gente estabeleceu que ia falar assim: o que que você já tentou fazer? E aí uma contou que tirou fotografia. E aí a gente foi baixando a tensão, só com cuidado, falando de comida, que a gente encontrou entre nós. E resolveu, sabe? Você vê que aquela aceleração de tudo que a gente tinha que fazer, e quem me conhece sabe que eu sou acelerada, eu ficava assim: gente, mas eu não tenho foto de comida para mandar para vocês. Aí eu pensava assim: eu vou ter que encomendar uma comida muito boa para mandar a foto depois. Mas falei das comidas que eu gostava. Então, essas estratégias você vai criando no decorrer do tempo, e saber que criativamente você, seu paciente ou seus familiares, vocês vão encontrar coisas novas para fazer. Isso é importante. Muito bom. Bom, a gente está aqui com quase mais 12 minutinhos para terminar. Deixa eu dar uma atenção aqui para poder ver o que, que as pessoas comentaram, se tem alguma nova pergunta que ainda não foi respondida. Eu não sei, deixa eu voltar. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma pessoa falando que tinha um cliente que estava tão envolvido com coisa de casa que nem tinha tempo para pensar em pandemia. Perfeito! Eu, dia de sábado, domingo, quem comigo conhece sabe, eu começo a lavar banheiro que eu até esqueço que tem pandemia, tem vez em quando. Ah, deixa eu contar uma dica minha, pode, Thiago? Claro. Então tá. Então, o Essa sono. foi. Lembra de contar a estratégia para dormir, que você falou que ia contar como é que faz para É essa, dormir. é essa, é essa. Então, assim, a gente precisa alterar a forma como a gente está acelerado e preocupado. Então, assim, muita gente dá dica de yoga, meditação, ouvir música, ler livro. Todas essas dicas são ótimas, eu tento.
E só que eu tô lendo muita coisa específica da pandemia e sinto meio culpada de não ler, então ao final do dia eu não tô conseguindo. E eu vi que começou a afetar o meu sono, que aí eu durmo, eu desabo, eu tomo banho, converso com meus meninos. Então, uma dica era: me conta o que que teve de engraçado no Twitter hoje. Então, o humor me ajuda muito. Então, meus filhos começam a me mostrar aquelas memes, aquelas coisas, e isso já vou entrando num outro jeito de funcionar. E eu não posso mais ler nada da pandemia desde então. Então, na hora que eu começo a estratégia do humor, já me ajuda. Então, toma banho, relaxa, deito, não leio mais nada. Só que o meu sono estava alterando, eu estava acordando, aquela insônia terminal que a gente chama, que você acorda por volta de 3, 4 horas da manhã e não consegue dormir. E aí, a minha mãe é uma pessoa engraçada, ela adora filosofia, não sei o quê, e umas coisas meio religiosas, e tem uns coisas no YouTube de extraterrestre, eu não sei se vocês já viram, de extraterrestres que estão se comunicando. Minha mãe tem umas loucuras que eu adoro, minha família, a gente tem louco pra tudo quanto é lado. E minha mãe assistia essas coisas e me mandava, e eu não tinha paciência. E um dia ela falou assim: Onara, eu quero que você assista isso, porque eu preciso que você avalie se esse povo tá me enganando ou não. Eu falei: minha mãe pediu pra eu ver se ela tá sendo enganada, agora eu vou ter que prestar atenção na minha mãe. Assisti, mas foi um sofrimento, porque eu dormi umas 5 ou 6 vezes. E aí, pra eu assistir mesmo, eu tinha que, durante o dia, com café e dar conta de assistir, eu falei assim: mãe, isso é mais espiritualista mesmo, né? Fui conversar com ela. Eu acho que a minha mãe tá me enganando, ela quer me doutrinar, mas eu entendi que ela pedia ajuda, porque eu falei pra ela não usar fake news. Mas esse vídeo me ajudou, eu vi que me dava sono. Então, o que que eu fiz nos outros dias? Quando eu acordava de madrugada, eu punha o vídeo, é uma voz baixa, comentando aspectos filosóficos. Menino, mas durma uma beleza. Aí agora eu tô distribuindo um vídeo de extraterrestre e palestras de filosofia para as colegas. Tá todo mundo dormindo bem. Então, pra mim, funcionou. Se no final da pandemia eu vou terminar com alguma coisa filosófica, eu não sei, mas que eu durmo bem agora, eu durmo. Ah, não, eu tenho um monte de meditações que eu vou ouvindo e algumas até que indicam que você pode até dormir, que ela vai te ajudar, né? Assim, você não precisa prestar uma atenção consciente o tempo todo, né? Dorme, porque isso vai, Isso, você vai internalizar isso. perfeito, perfeito. Então vamos usar isso, que a gente pode. O que mais? Bom, a Rita estava falando sobre a perda de emprego para manter o equilíbrio. Você falou deu uma informação importante, porque para falar sobre o desemprego é importante se orientar das estratégias que o governo tem adotado para poder auxiliar as pessoas nesse momento. Se você quiser fazer alguma outra consideração. Isso, então eu acho que eu tenho que entender das leis trabalhistas, não entender das leis, assim, ó, saber o que que eu posso, tudo que qualquer informação que eu tenho para ajudar essa pessoa a encontrar um caminho seguro, né? Então, assim, estou muito deprimida, desempregada, eu sou uma pequena empresária que está fechando. Então, assim, o que que o governo já colocou, o que que a Caixa já colocou, qual o sistema que você pode recorrer para que você tenha um suporte, quais os cursos que pode fazer para voltar ao mercado de trabalho, que outras estratégias você tentou. Então é isso, é trabalhar quais as outras possibilidades disso. E não tendo isso, e a pessoa entrou num estado que, assim, tomara que não, mas é muita família passando fome, qual o serviço do SUAS está sendo ofertado? Essa pessoa precisa fazer um cadastro, está no perfil, onde encontrar a cesta, onde encontrar coisas básicas para as crianças. Então, é isso, é a gente ficar atenta que tem que ir atrás das perguntas e não ficar elaborando só como se fosse um sentido existencial. Não, eu preciso, a base da pirâmide, eu preciso ter segurança e acesso às necessidades básicas. A base da pirâmide do IASC é essa. A Márcia está falando sobre os psicólogos hospitalares, que eles estão mais vulneráveis, então qual o procedimento mais importante? Você falou um pouquinho sobre esses cuidados, né? Esse grupo que está sendo estigmatizado muito também, né? Isso. Nossa, pelo menos das reuniões que eu tenho com colegas, eu já tive, acho que 3 reuniões com colegas que estão em hospitais, alguns que vão se tornar referência para a Covid, outros que já estão referência para a Covid. Profissionais muito comprometidos, que foram treinados para biossegurança, e eu perguntava: você foi treinado? Então, em cada área, então, se não é hospital para Covid, qual o procedimento de biossegurança, e a depender do espaço do procedimento. Então, tinha uma coisa uma recomendação que eu até hoje não entendi, que tinha que usar a N95 o tempo todo, e não é, a N95 não é para usar o tempo todo, é só em procedimentos que geram aerossóis, se está dentro da sala de isolamento, de UTI que gera aerossol, até eu da psicologia precisaria. Se não é isso, vai ser outros
procedimentos. E aí, como é que eu vou estar? Se é numa área de isolamento, que é possível ter aerossóis, aí sim, tudo. Aí não é só a máscara, é a N95, é o óculos, eu não sei se nas unidades que tem o shield, ou o macacão, ou o avental. Então, assim, tudo isso eu preciso saber o como, quando e onde. A nota técnica número 4 da Anvisa já orienta para cada tipo de procedimento, então quem é da área hospitalar precisa ver isso. Se você não sente segurança, peça para a Comissão de Infecção Hospitalar um novo tratamento e de paramentação, principalmente a gente que não, quem já é de hospital já sabe que tem que se paramentar, né? A gente já sabe disso. Quem não era e foi contratado precisa treinar o corpo e se paramentar. Você pode descrever. Então, para você ter uma ideia, ontem eu estava com uma técnica de enfermagem de uma ala de isolamento e ela falou que ela se paramentou e aí teve um procedimento de intubação e houve um certo nervosismo, uma equipe pediu ajuda a outra, e isso. Na hora de se paramentar, ela não sabia qual a ordem. Então, olha assim, ela estava tão envolvida que é aquilo como se tivesse travado. Então, uma técnica de enfermagem que já foi treinada, já tem experiência, e ela pediu assim, como é que eu faço agora? Aí a outra chegou e falou assim, vamos aqui, tem o desenho. Então, quando coloca o desenho da ordem de desparamentação, de paramentação, ajuda demais, porque se a gente passou por uma situação de estresse, se eu não olhar, eu não consigo fazer. Tem uma orientação da Organização Mundial de Saúde que é a gente utilizar a técnica do buddy system, que é um sistema em pares ou duplas, ou tipo parceiro. Fazer sempre em duplas. Então, assim, ó, se eu vou me paramentar, um olhando para o outro, um cuida do outro e fala, coloca as luvas. Se tá tudo tampado. Cuidado, sabe? Um tá vigiando o outro. Então, essa é uma estratégia que a gente recomendou que seja utilizada, não só para psicólogos, mas para eles trabalharem com a equipe, criando laços em que um mais experiente fica junto com o outro menos experiente. Então, isso tudo nos ajuda. A psicologia que estão em hospitais, eu queria assim, ó, mandar muitas vibrações do bem, a gente tá junto, o cuidado que vocês estão tendo com familiares e pacientes é fundamental, é um momento de extrema dor e angústia de uma doença que assusta muito, vocês já faziam muito. O impacto de uma internação na pandemia é muito difícil também, então assim, toda a minha solidariedade, força e o que precisar, a gente tá junto. Certo. Bom, o Rodrigo está dizendo o quanto é importante. Acho que deu uma travada. Voltou? Voltou. Tinha dado uma travadinha. A Congelou um pouquinho, Célia. Thiago, você vai ter que repetir devagarzinho. Bom, agora voltou. A Célia Ferreira está dizendo o quanto é importante desenvolver ações, né, para poder ajudar as pessoas. Que tem muita gente até que está ficando reclusa em casa e está com vontade de sair para não enlouquecer, né? Ela está só contribuindo com essas considerações. O Rodrigo está falando da importância de usar o bom humor ao nosso favor nesse momento, né, para poder lidar com essas questões. A Warla está dizendo que para o pessoal que trabalha com a psicologia organizacional é um desafio para as pessoas que têm que lidar com as orientações das equipes nesse momento. Bom, Ionara, a gente está chegando no final da nossa live. Se a gente não encerrar, daqui a pouco a live se encerra e a nossa conexão vai ser cortada. Então, vamos, parece que deu uma travadinha. Travou. Voltou. Bom, eu estava dizendo que como a gente está no Hum, final da live, a gente vai precisar encerrar. Depois a gente vai dar uma atenção tá. para os comentários que foram feitos. Mas desde já eu quero te agradecer em nome da Tefago.
pelas suas orientações. Acho que é muito importante falar sobre o manejo adequado das intervenções nesse momento. Então, sinta-se abraçada virtualmente por todos nós. Obrigado pelo convite. E aí, pessoal, na quinta-feira que vem, 7h30 da noite, a Florença Ávila e o Pedro Martins vão estar aqui no nosso canal, no Story, para falar sobre um outro tema. A gente vai divulgar essa live para vocês também. Super abraço. Ionara, se você quiser dar a sua despedida final. Se puder, fique em casa. Se precisar sair para trabalhar, cuide de você, cuide das outras pessoas, né? Se precisar de apoio para não congelar e a população precisa demais da gente, busque apoio, tente descongelar e tente pensar que memória você vai ter de você durante essa pandemia. Então a gente conta demais com vocês para cuidar das outras pessoas. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Ionara. Um abraço. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo. Beijo.